Alô, alô, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais do Hoje Mais Maringá. Sempre um prazer ter você aqui comigo para mais uma cervejinha. Toda sexta-feira é dia de tomar uma cervejinha e comigo sempre ele, Douglas Miranda. Muito boa noite. Olá, boa noite. Vamos tomar uma cervejinha, né? Pilsen hoje. Pilsen. Inclusive, eu queria, Will, que você jogasse na tela para mim primeiro o Pedro e depois que você cortasse para aberto. Joga o Pedro na tela para mim, por favor. Pedrinho. Joga o Peter ali pra gente, quer ver, ó? Tem que arrastar. Isso, garoto. Ó, tá, aí, ó. Aí, ó, o menino. É isso aí, ó. Tá na aberta? Joga pra aberta. Se ele que é de ferro vai tomar uma hoje, imagina nós, Miranda. Exatamente. Se ele que é de ferro vai tomar uma, imagina nós. O público não conhece ele. O Pedro é o rapaz do TI. O Pedro é... O Pedro ele é mais conhecido na alta sociedade maringaense. Ele anda assim, né? Ele anda. A roupa dele é... Ele anda. Esse é o traje de trabalho dele, né? Sim. Ele, na verdade, ele brinca às vezes de outros, né? Às vezes com gente verde. É. Então daí tá aí. Mas diz que ele não tá gostando muito do trampo dele lá nos Vingadores, daí ele vem aqui trabalhar com os cabos com nós aqui, com arte, com os negócios. Tá bom. Pode botar hoje mais de volta na tela, por gentileza, se você conseguir. Aí, garoto. E hoje, Mirandinha, então, Pilsen, velho. Falar de Pilsen, né? Tá quente pra falar de Pilsen, né, velho? Não tá muito quente pra falar de Pilsen, né? Pilsen é uma cerveja de lugar frio, né? E que refresca. É curioso isso, né? Lá eles tomam temperatura ambiente, -3, sabe? Mais ou menos. É tipo o que tá agora, na hora que a gente tá gravando. Mas vamos de Pilsen, a gente já tinha programado esse episódio. Sim. Cervejinha incrível, né? Eu gosto. O brasileiro gosta muito da Pilsen. Vamos ver. Bom, a gente vai começar então. Você levantou quais são as melhores Pilsens comercializadas no Brasil, né? Num site que aparentemente eu não lembro o nome, não sei se você vai lembrar também, mas é alguma coisa do tipo Bonitinhas Mais Ordinárias, é isso? É por aí. É mais ou menos. É um site de cerveja, um site que fala sobre cerveja, não dá nenhum real pra gente, não vou falar o nome. E eles colocaram lá que as cervejas mais interessantes de Pilsen eram aquelas 10. Ok, então vocês estão falando, né? Duas daquelas, né? As duas primeiras que deixem ser registrado, né? É. Então, em segundo lugar, eu vou pegar aqui já no nosso baldinho. Caguei com a sala inteira, me fudi tudo aqui. Essa aqui é a Patagônia, é isso? Patagônia, Bohemia Pilsner da Patagônia. Bacana. Rótulo que foi reformulado recentemente, foi adquirida também pela Ambev. Vou pedir pro Pedro, nosso homem de ferro, se possível, pegar um paninho, porque eu defequei aqui em tudo, né? Vou abrir então, Mirandinha, pode ser? Bora. Vamos ver. Ó, vou falar as 5 primeiras cervejas aqui que tá nessa lista. Ok. A Patagônia tá aí como segunda colocada. A primeira colocada é... A primeira nós vamos tomar, então eu não vou falar não. Daqui a pouco você vai ficar sabendo. A terceira colocada é da cervejaria Schornstein. É a cerveja Pilsen deles, é uma cervejaria de Santa Catarina. Acho A que gente você conhece, já né? tomou a Schornstein aqui, só que a gente tomou uma Stout da Uma Schornstein. Stout, exatamente. Aliás, incrível, cerveja muito boa. Aí tem a cervejaria 1824, 1824, Imigração. Essa daí é da Vals? Não, o nome da cervejaria é 1824. Ah, eu já vi essa daí. Ela é bem encontrada assim, no mercado, cerveja acessível. Todas as cervejas que a gente traz aqui... algumas cervejas que a gente traz aqui são acessíveis. A maioria a gente tenta trazer cervejas acessíveis. O primeiro colocado aqui, depois o Victor vai dar o serviço, você vai ficar meio assustado. Mas geralmente a gente tenta trazer a cerveja acessível. Espero que a Mariana não esteja assistindo esse episódio, porque senão ela me come. Mas tá bom, né? E a quinta colocada, pode ir servindo aqui a gente, é a Fazendo Bamberg, serviço, né? A cerveja Pilsen da cervejaria Bamberg. Então são essas 5 melhores cervejas Pilsens do Brasil. Você deve estar estranhando não ter Brahma ou não ter Bohemia. Inclusive eu fiquei assustado quando você falou. Brahma não é uma Pilsen, Skol não é uma Pilsen, embora esteja no rótulo, é isso? É que elas são inspiradas nessa cerveja, né? Que é uma cerveja tradicional da região da Boêmia, da República Tcheca, ali, parte da República Tcheca, parte da Alemanha. É uma cerveja que é inspirada nessa cerveja, mas é mais, digamos assim, correto
dizer que elas são American Lagers, né? Elas não são cervejas Pilsen, mesmo verdadeiras Pilsen. Eu adoro essa cerveja. Meu pai é fissurado nessa Patagônia Pilsen. Eu costumo tomar mais a de trigo, a Weiss, né? Mas ela é muito boa. Inclusive, Miranda, desculpa, vou até cortar aqui pra um. Estamos num espaço novo, né? Então, antigamente eu tinha que operar e fazer a locução. Hoje estamos contando com o Will, que é da Rowley Comunicação, uma agência de publicidade daqui da cidade. Vale muito a pena vocês conhecerem o serviço desse pessoal. Para questão de gestão de tráfego, mídia digital, vídeo, foto, artes, enfim. Rapaziada, top! Estamos ganhando dinheiro, vai melhorando, né? Vai então. ficando rico, assim, exatamente. Não, mas não pode falar tanto pra eles, porque senão eles vão querer cobrar mais de mim, né? Ah, não sabia. Desculpa. É que eles já viram quanto custa a breja, né? Você tem que tomar cuidado com isso também. Tem, né? Tem. Mas tá tudo certo. Então, assim, pessoal, vocês podem ir acompanhando o serviço da Rowley Comunicação. Eles têm o site deles, têm as mídias digitais. Eles postam algumas dicas por ali. Então, vocês que estão acompanhando a gente aqui pelo Mais Uma Podcast, fica a recomendação aí dos nossos amigos da Rowley, o Will e o Pedrão, que tá aí. O Pedro é o nosso homem de ferro, né? Mas vamos falar de cerveja, né? Tá tudo certo, vamos falar de cerveja. E aí, Mirandinha, essa Bohemian Pilsner aqui da Patagônia. Patagônia é uma cerveja que se popularizou bastante nos últimos tempos, né? Pois é, a cerveja, depois que a Ambev abraça, né? A cerveja começa a ser mais distribuída. Vai quem dizer que vai ficar pior, e tem quem diga que vai ficar melhor. Eu acho que o ponto positivo de quando isso acontece é que você passa a ter acesso a elas, né? Um exemplo é a Lagunitas, uma cerveja West Coast clássica americana, que a Ambev passou a ter domínio, ela passou a ser fabricada no Brasil e hoje você não precisa mais ir lá para a costa oeste dos Estados Unidos para tomar ela, você consegue tomar em qualquer lugar. Então a vantagem é essa. Só que como é feito em grande escala, às vezes a receita sofre pequenas variações. A Ambev tem o contrato agora da Patagônia, e ela é mais fácil de encontrar e um pouco mais barata. Bom, vamos lá, só trazer aquele serviço de leve, né? Então vou mostrar aqui para vocês o rótulo da cerveja, né? Esse aqui é o rótulo da Patagônia, você deve ver com algum tipo de frequência nos mercados, porque, como o Miranda bem disse, popularizou bastante, é uma cerveja puro malte, 740 ml, tá? Então você vê, por exemplo, uma Heineken, uma Budweiser, são cervejas que tem em média ali 600 ml, ou casco grande, né? Acho que a Stella Artois é um pouco menorzinha, né? Tem 550 ml. Essa daqui tem 740, então tem mais líquido aqui dentro pra gente consumir. Ela tem 5,3 de volume de álcool, né? De ABV, e de 18 de IBU. Ela tem 18 de IBU. Significa que é uma cerveja bem leve e refrescante. Lúpulo patagônico, segundo o rótulo aqui, Mirandinha. Interessante, né? Cerveja interessante, uma cerveja muito boa. A interpretação, vamos dizer assim, da América, desse tipo de cerveja, né? Um lúpulo ali da Patagônia. Provavelmente é o lúpulo Saaz, que é um lúpulo clássico para esse tipo de cerveja, que é a Pilsen, né? Há uma confusão muito grande, que eu acho que cabe esclarecer aqui, um quadrinho de curiosidade nossa, sobre uma Lager, sobre a diferença entre Lager e Pilsen, né? Muita gente fala, eu não gosto de Pilsen, eu prefiro Lager e tal. E isso é uma observação, enfim, um gosto curioso, porque toda Pilsen é uma Lager, né? A Lager é uma família, né? Existem as famílias de cerveja, são 3, a Lager, a Ale e a Lambic. A cerveja de fermentação espontânea. Então a Lager é uma cerveja de baixa fermentação, ela fermenta em uma temperatura menor, enquanto a Ale fermenta numa temperatura maior. E as lambics, as cervejas feitas com fermentação espontânea, não tem esse controle, ela é feita no tempo e tal. Você não coloca uma levedura específica, você deixa que as leveduras do ambiente manifestem. Aquela história de, você tem um chopp Pilsen e você tem um chopp Lager, né? Dentro disso que você tá falando. O pessoal costuma falar, o Lager ele é mais forte do que o Pilsen. Faz sentido? Qual que é por que o pessoal tem essa percepção? Daí você chega lá, vê o IBU, o IBU ele é igual, às vezes o ABV é igual. É mais um mito popular isso. É mais um mito popular. A cerveja Lager ela é uma família, assim como é um fermento, né? E ela pode ter cervejas muito amargas, que são fermentadas com fermentos Lagers. Aliás, para pesquisa desse podcast aqui, eu estava pesquisando receitas de Pilsen. Ela é muito comum, a Pilsner é muito comum ser feita com fermento Lager. Mas eu encontrei várias receitas com fermento Ale.
E provavelmente não mudaria a característica. Ele geralmente, quando usa o fermento ale, ele usa o fermento o S04. É um fermento com características bem, assim, quase pouca pronúncia, assim. Então, ele é um fermento que poderia ser usado para isso. E, curiosamente, ele é um fermento ale. Dá para dizer então, que você consegue fazer com fermento ale cervejas amargas e cervejas leves, assim como você consegue fazer com fermento lager cervejas amargas e cervejas leves. Essa lager que a gente conhece, existe alguns estilos que levam esse nome lager. E esses estilos vão se popularizando. E aí a pessoa associa esse estilo. Então, Light Lager, American Lager, são cervejas que de um estilo bastante popular e que a pessoa associa a esse tipo de cerveja. Elas não são... Então, tem lagers que são bem amargas. Só antes da gente passar para isso, eu quero mostrar aqui pro pessoal como que é a cor dessa cerveja. Isso é importante. Então, ela é bem clarinha, ela é uma cerveja bem clara e ela tem um certo grau de opacidade. Ela não é transparente, ela é meio translúcida, né? Então, se eu colocar meu dedo aqui atrás para vocês, ó, não sei se tá dando para ver, o dedo ele dá uma escondida, você não consegue ver o dedo, por mais que seja uma cerveja clara, né? Então ela tem um certo grau de translucidez. Isso é importante porque a gente conhece algumas American Lagers, talvez, que elas são mais transparentes do que translúcidas, né? Isso não sei se tem alguma relação com o grau de pureza, de filtragem, né? Tá relacionado à filtragem, né? A cerveja, quanto mais filtrada, existe também existe a possibilidade de limpar a cerveja através da manipulação da temperatura. A cerveja Pilsner tradicional, a hora que a gente for tomar a próxima, você vai observar que ela é bem transparente, ela devia ser bem transparente. Essa cerveja, não dá para dizer que está fugindo um pouco do estilo, porque ela tem uma translucidez, realmente ela é mais opaca do que o de costume, mas ela deve ser bem translúcida, é ideal que ela fosse bem translúcida. É uma das primeiras cervejas que começam a ter essa característica, porque ela é feita na hora da maturação. O ideal é que você baixe para 0 graus essa maturação. E isso vai acabar limpando a cerveja. Isso influencia no sabor, etc. E foi proposto justamente pelo sabor. Mas ela acaba deixando a cerveja bem mais transparente do que o de costume. Viu? Acho que essa confusão, de repente, do Pilsen com essa American Lager, dá para atribuir talvez a um formato que foi feito da Budweiser, né? Porque a Budweiser, embora muita gente ache que é americana, é uma cerveja canadense, né? E acho que os colonos que fizeram lá a cerveja são da região da Pilsen, né? Talvez um pouco disso, a popularização da Budweiser como uma Pilsen fez com que a galera pegasse o que seria uma American Lager, por exemplo, ou uma Light Lager, né? E falasse, não, isso aqui é uma Pilsen, né? Porque assim, isso é popularizado de uma maneira absurda nos rótulos. Você pega nos rótulos, você vai lá, Brahma, tá lá escrito, cerveja Pilsner. Você pega lá nas cervejas mais comerciais, na Boa, né? Na Antártica, nesse tipo de cerveja, tá lá, Pilsner. Tá escrito. É talvez por causa disso, desse quesito histórico? Tem uma curiosidade muito interessante sobre essa questão da Budweiser. É um dos processos mais longos, se eu não me engano, jurídico que existe na história. Ela tem uma briga jurídica com uma cerveja de uma região da República Tcheca chamada Budjovice, não sei a pronúncia. Então Budweiser nasce disso. Provavelmente os colonos que chegaram no Canadá tentaram replicar essa receita e aí, por questões de equipamento, de insumo e etc., a receita foi se transformando um pouco. Que é o mesmo caso da Brahma, ou da Skol, ou da Boêmia. Tanto que Boêmia, né, essa região é reconhecida como região da Boêmia, né? Tem duas regiões muito tradicionais na escola alemã de cerveja, na escola tcheca ali de cerveja, que são a região da Boêmia e a região me fugiu o nome agora. É Boêmia e a região mais ao sul, perto de Munique ali, o pessoal chama de Baviera. Então tem essas duas regiões nessa escola. Quando esse pessoal migrou para outros lugares, eu imagino que eles tentavam refazer essas receitas. Mas você imagina, você chega no Brasil,
A Brahma, se eu não me engano, é de 1800 e pouquinho, final de 800, né? Isso. 1880 e poucos, ou 1900 e pouquinho, mas eu acho que 800 ainda. Eu acho que a mais antiga é a Boêmia, que é de 1853, se minha memória não estiver falhando. Então, você imagina que o pessoal chegando nessa época aqui no Brasil e foram fazer essa cerveja, imagina, conseguir insumo, conseguir lúpulo. Esse lúpulo Saaz, que é muito tradicional nessa receita, é um lúpulo dessa região, ele não é um lúpulo... Agora tem na região da Patagônia, né? Por causa da temperatura, do clima e tal. O Brasil está começando a cultivar lúpulo agora. Então essa cerveja vai se modificando. E aí não cabe mais dizer que é uma Pilsen, né? Porque ela não tem mais as características, só que provavelmente nasce da inspiração dessa cerveja. Os colonos chegam aqui, querem reproduzir aquilo por questões técnicas e de adjuntos, de matéria-prima, não conseguem e acabam criando um novo estilo, que aliás é muito interessante. As American Lagers, uma hora a gente pode falar sobre elas. São cervejas muito consumidas no mundo todo, sobretudo nas Américas, de sul de norte a sul. Você pega lá no Canadá e você pega aqui no sul do Brasil, tem esse tipo de cerveja, é uma cerveja bem comum. Mas todas elas tentando reproduzir isso que foi feito ali pela Pilsner Urquell por meados de 1800. Ali. Essa cerveja que a gente vai tomar no segundo bloco, então a gente pode falar que é a mãe do estilo, é um clássico absoluto, né? Não que necessariamente vai ser a melhor, mas pode falar que fundou a escola tipo a Guinness? Sim, com certeza. Ela é fundadora do estilo Pilsen. Ela é de 1842, essa cerveja. Ela tem uma região, tem uma cidade lá na República Tcheca que chama Pilsen. E essa cervejaria fica nessa cidade. Foi chamado um cervejeiro muito famoso lá na época para poder criar uma receita nessa região. Eu tô procurando aqui o nome do cervejeiro, então não tô encontrando, já falo. E aí, esse cara criou essa receita. Dá para dizer que por boa parte do tempo, assim, principalmente entre o século passado e retrasado, isso era o que a gente conhecia de cerveja. Todo mundo buscava fazer essa cerveja que esse cara fez. Era muito incomum assim você encontrar outra cerveja assim popularmente. No Brasil, por exemplo, só tinha esse estilo de cerveja. Então, mais do que criou um estilo, dá para dizer quase que o cara a cerveja moderna, a cerveja que a gente conhece hoje, a cerveja mais consumida no mundo é desse estilo e foi feita lá na região de Pilsen, na cidade de Pilsen, na República Tcheca. É um dos muitos estilos de cerveja que tem, mas é o mais consumido de longe, ele é a cerveja mais popular do mundo. Ela fundou o estilo Pilsner, né? E além disso, é o que inicia a pessoa em tomar cerveja. Né? Bom, você ficou curioso? A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente vai trazer a Pilsner Urquell para você que ficou curioso dessa cerveja, né? O preço a gente vai contar já para você também, não foi barato não. Mas tá tudo bem. A gente tá fazendo aqui, decupando as cervejas para que você tenha a melhor experiência possível. Essa daqui, antes da gente sair pro break, Mirandinha, pergunta objetiva. Essa cerveja aqui vai pro churrasco, essa Bohemian Pilsner? Ah, vai, né? Vai muito. Esse é o tipo de cerveja muito consumido em churrasco. É o tipo de cerveja que o Brasil popularizou muito e ele é muito... Ela é bem feita para isso. Tomar bastante, tomar em churrascado, tomar em festa. É para isso. Ok, no segundo bloco, então, eu trago para você o valor dessa cerveja aqui. O da próxima a gente vai tomar, só vamos encerrar essa daqui. A gente volta já. Pode parar a gravação. A gente está de volta aqui para mais uma cervejinha, né, no podcast aqui do Hoje Mais Maringá, mais uma podcast. E a gente vai tomar agora, Mirandinha, o que deve ser talvez a mãe, a avó, bisavó, tataravó. Eu fico até meio
Emocionado. É. A hora que chega a fatura do cartão de crédito, eu tô por isso. Eu ferrado, cara. Entendi. E aí? Cervejona. Vamos lá? Posso mostrar pro pessoal? Deixa eu pegar aqui no nosso bar de isopor. Um baldinho. Pus tudo aí. Cadê o paninho? Pode jogar. Pegou, fatiou. Muito bem, 06. Yes. Essa aí. Senhoras e senhores, meninos e meninas. Pilsner Urquell. Eu perdi até o fôlego aqui. Posso cortar para um aqui para mostrar para eles o rótulo 1842. Tá aqui, ó. Essa é a de Itacuja. Joseph Grow é o cara que fez essa cerveja. Tem uns detalhes no rótulo que eu acho que vale a pena a gente destacar. Ele tem uns lancezinhos aqui, tá escrito, tá cravado, né? Tá talhado, vou colocar dessa forma aqui. Um monumento, que deve ser algum lugar da cidade ali. E o nome da cerveja. Vale destacar que eu até queria trazer alguns serviços para vocês. Mas tá tudo escrito em um idioma desconhecido. E tem muito mais trema do que... tem muito mais trema do que permite língua portuguesa. Então não vou me arriscar. A pronúncia é impossível. Tá? Isso aqui tá escrito daí em inglês, né? Brewed only in Pilsen, Czech Republic, né? Então, fabricado, braçado, Pilsen, né? somente na cidade de Pilsen. E tá escrito aqui no rótulo, a Pilsen original. E feito do jeito original, segundo eles, né? Mirandinha, fala um pouquinho dessa cerveja pra gente. Só pra deixar o registro aqui também, ela é mais fraca, o teor alcoólico em relação à Bohemian Pilsner. Aquela tinha 5.3, essa daqui tinha apenas... Essa aqui tem apenas 4.4 de álcool. E aí? Essa é a cerveja lá da região de Pilsen, né? Da cidade de Pilsen, para ser mais específico, na República Tcheca. Foi feita pelo Josef Grow, o cervejeiro que fez ela. Em 1842 ele elaborou essa receita. Ela fica maturando um bom tempo, ela demora, a maturação dela é longa, sabe? Fica um bom tempo maturando embaixo da terra, bem embaixo mesmo, ela, né, fica no subterrâneo. Eu conheço essa região, já fui lá para a República Tcheca, tomei essa cerveja lá da fonte. Cara, que baita tampinha. É uma cerveja incrível, uma cervejaria incrível. É linda. Uma cerveja que deu origem a todas essas que a gente falou, né? Dessas pilsens e tal. Bom, vamos experimentar, né? Vamos experimentar essa cerveja. Vai lá, você já tomou essa aqui? Ela tem um colarinho mais persistente, né? Um colarinho geralmente com uma formação boa. Geralmente um pouco mais persistente, demora para se desfazer. É uma cerveja um pouco mais escura que a Pilsen que a gente está acostumado, um pouco mais avermelhada, né? Bem mais transparente do que a outra que a gente tomou, né? Bem mais transparente. Ó, vou mostrar primeiro aqui pro pessoal o copo, o colarinho, né? Como a gente acabou de falar para vocês. Dourada, linda a cor dela. Bem dourada, colarinho persistente, você vê ainda um pouquinho de gás nela, né? E essa daqui eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo, né? Porque Deus sabe se lá quando eu vou poder mostrar de novo uma cerveja dessa. Tá aqui, ó, o rótulo dela. For pra lá. Lá é barato, lá é baratinho. Lá é barato, né? É. Ô Miranda, antes de eu falar o preço disso daqui pro pessoal cair da cadeira, me diga uma coisa, no que consiste uma Pilsen do ponto de vista técnico? É água, malte e lúpulo? Água, malte e lúpulo, como a maioria das cervejas, né? Ele não tem nenhum adjunto. Eu procurei a receita dessa cerveja especificamente. Diz que usa água, malte Pilsen, que é um tipo de malte, o malte base, né? De quase todas as cervejas. E lúpulo Saaz. Só isso. Então é aquela coisa. As grandes coisas são simples, né? Você está na simplicidade. Ela usa praticamente 3 elementos só. Pouquíssimo. E por ser simples, acaba sendo difícil, né? Porque se acertar a mão disso daqui... Tanto que assim, quando você vai avaliar lá, ver os festivais cervejeiros, os mais concorridos, normalmente o que fica mais difícil são em tipos como esse, né?
Porque tem tipo, você sabe, né? Quando você vai lá, vou concorrer em tal modalidade, né? Sei lá, IPA, daí você tem trocentos tipos de IPA e algum elementozinho, como a gente já comentou aqui antes, muda o tipo e isso faz com que, de repente... Agora, esse daqui é muito específico e muito difícil de acertar a mão. Porque é o tipo de cerveja, assim, pra quem produz cerveja, esse tipo de cerveja leve, com características não tão marcantes como a gente está acostumado aqui na América, né? Que exagera em tudo, coloca bastante lúpulo em tudo, bastante malte em tudo, vários tipos de malte. Esse tipo de cerveja precisa errar 2 palitos. Para ela ficar muito amarga, passar do estilo, ou para o malte não ficar legal, é muito fácil, porque é uma cerveja leve, né? Aqui eu vou falar pro você, eu sinto muito mais malte do que lúpulo. Muito mais malte do que lúpulo. No cheiro, principalmente, né? O cheiro de pão, né? Incrível, o cheiro incrível dela. Mas não é qualquer pão. É pão de uma padaria. Não é de padaria, não. É de boutique de pão. Boutique de pão. Boutique de pão. Como tem gente que tem mania de fazer aí. Tem bastante boutique de pão na cidade. Eu vou passar pros meninos experimentar essa cerveja aqui. Vem, Pedrão. Senão eu vou acabar com esse negócio. Mas deixa pra mim, porque eu quero tomar mais disso aqui, que tá gostoso demais. É boa, né? Cerveja boa. Incrível. Cerveja tcheca, cerveja da cidade de Pilsen, República Tcheca. Lugar incrível para tomar cerveja. Lá o euro, o nome da moeda chama coroa. Coroa? A coroa, ela vale 1 euro, acho que vale... Umas 15 coroa? Mais, se não me engano, 25. Uma cotação antiga, eu não sei muito bem quanto tá. Isso aí, você vai pagar 20 centavos de euro lá, eu acho, por aí. No resto da Europa, 1 euro, 2, se for tomar em outro lugar. Mas se tiver por ali, se estiver passando ali perto, né? Tiver em Berlim ali, puder descer ali para a região da República Tcheca de Praga e tal, vale a pena. Se estiver em Praga, vale a pena dar uma passada. Então, perto, sabe? É 60 quilômetros. E eu tô fazendo umas contas aqui, cara. Isso aqui não é tão mais antigo do que uma Brahma, que uma Boêmia, né? É uns 10 anos mais velha só. Um negócio que quando foi feito deve ter estourado de imediato, né? Esse cervejeiro, o Joseph Groh, ele era muito famoso na época. Ele era um cara assim, ele vai fazer uma cerveja nova, todo mundo ficava esperando. Ele foi chamado para fazer essa cerveja, já tinha muita expectativa sobre isso. Então é uma cerveja que, desde o lançamento, já era uma cerveja muito esperada. E a gente já tomou cervejas muito mais antigas que essa. Hoegaarden, por exemplo, uma Vit data do século XV, do século XVI, né? Não, tem muitas cervejas muito mais antigas. Uma cerveja moderna, uma cerveja relativamente nova. Moderna não, enfim, uma cerveja nova, né? Uma cerveja... Lá a história da cerveja tem 4.000 anos, 6.000 anos em média. Isso aí é uma cerveja absurdamente nova. Porque ela tem uma questão de refrigeração que é muito importante. Então ela nem teria como ser feito muito tempo atrás. É claro, mesmo em 1842 ainda não tinha os sistemas de refrigeração que tem agora. Mas ela necessita disso. Então ela passou a ser muito viável depois da tecnologia e tal. Né? Bom, eu vou pedir pro Pedro só alcançar ali pra mim a garrafa da Boêmia, que eu vou trazer o servicinho agora geralzinho. Da Boêmia Pilsner, que é a da Patagônia, né? Grandinha, você só passa pra mim ali. Bom, vamos lá. Essa cerveja aqui, 740 ml, ela sai hoje no mercado na faixa de 12 pila. Eu paguei porque eu tava com pressa, queria já pegar geladinha, né? Paguei 15 mango neste belíssimo exemplar de uma cerveja gostosa, né? Vocês viram que tem características até da cor, de tudo muito diferentes. Essa Pilsner Urquell, que é que inaugurou uma escola, né? Essa Pilsner Urquell aqui você encontra na internet na faixa, uma Pilsen na faixa de 30 mango. Se você estiver em Maringá e quer tomar já, eu não vou nem falar o nome do lugar, mas você encontra por 50 pila. Esse foi o preço que a gente pagou nessa cerveja hoje, Miranda. Vale 50? 50 reais? Olha, tem cervejas tão boas quanto por muito menos, né? Então, eu não acho que vale 50 mango, não. Então, não sei, eu diria que não. Mas... É uma baita cerveja gostosa, mas... Você tá estudando a cerveja um pouco mais a sério? Não, eu tô estudando, eu quero
né? Eu quero me especializar. É uma cerveja obrigatória, né? Se você é um cervejeiro, você quer se aprofundar no tema, é a cerveja que fundou o estilo. Você vai ter que pagar uma hora R$50. É aquela história, beba menos, né? Beba com qualidade e beba menos. Mas você sabe qual que é a questão disso daqui? Tem muita lata de R$40, R$50. Sim, né? mas você sabe qual que é o lance do negócio? Beba bem, beba menos, mas assim, eu acho que eu consigo beber bem e com menos que isso. Com entendeu? certeza, não tem a menor Entendeu? dúvida. Não tem a menor dúvida. Assim, vamos ser realistas, né? Vamos trazer pra realidade. Tem toda a questão histórica. Acho que e quando você falou, nossa, mas vai pagar isso nessa cerveja, eu falei, vamos, porque é considerada. Tem uma questão histórica e acho que esse é um dos serviços que a gente quer trazer nesse podcast. A gente traz cervejas que não são só caras, elas têm uma história nelas, né? Então, fico feliz em poder trazer, né? Poder proporcionar isso daqui. E falar pra vocês, está estudando? Compre, aprecie, é uma cerveja gostosa, muito gostosa mesmo, eu gostei muito dela. Pilsen não é meu estilo favorito, eu gosto de, você sabe, eu gosto de cerveja mais encorpada, e quando mais leve eu gosto de coisa... Sou fresco, eu gosto de coisa com adjunto, né? Eu gosto de uma Vit, né? Eu gosto de coisa que traz um lance diferente. Mas é uma boa cerveja, gostosa. Cerveja incrível. O meu conselho, assim, eu faço estudo de cerveja há um bom tempo já, quase 10 anos. E muitas cervejas que eu sempre quis tomar, porque eram clássicos da cerveja, só tomei quando fui viajar, quando fui pra fora. Entendeu? Porque você vai pagar lá €0,5 e aqui você vai... Entende? Sim. Não tem muito sentido, né? As taxas de importação do Brasil, a gente sabe como funciona o Brasil nessa questão. Então, assim, se você gosta também de viajar, deixa pra tomar quando for viajar, né? Se você tiver a oportunidade de sair pra fora, vai lá e toma lá fora. Se tiver aqui, vai tomando as outras que são muito boas. Por exemplo, a 10ª colocada daquela lista que eu falei é uma Império, cara. Império é R$2. Tá entendendo? Cervejinha, ela é a 10ª colocada, uma grande cerveja. E tem a Eisenbach, que é uma cerveja super acessível. Incrível, você tá com a lista aí? Se tiver com a lista, dá um servicinho pro pessoal também. Eu vou falar as outras 5 então, porque eu tinha falado essas... Vamos lá, da 10ª pra primeira, vamos falando da 10ª pra primeira. Beleza, isso. Eu vou abrir aqui, que eu tinha já fechado. Se quiser... Eu acho que eu devo ter fácil aqui também. Não, tá aqui, ó. 10ª colocada. Cerveja Império, Pilsen. Pô, cervejinha... Show. Acessível, né? Barata, 10ª colocada, né? Tá entre as 10 melhores Pilsens que você pode encontrar no Brasil. 9ª colocada, Eisenbach, Pilsen da Eisenbach. Cervejinha também fácil de encontrar. Mercado, eu acho que a Pilsen vai estar... Rio de Janeiro pra baixo deve ter em todos os mercados. E acho que até pra cima deve ter, cara, porque... Brasil inteiro? Porque olha só, e é uma cerveja que a Pilsen dela custa R$3,50, se eu não me engano. R$3,50, né? Então super acessível. A outra é a Fred Beer, que a gente falou sobre essa cerveja no episódio sobre sem glúten. Ela é uma cervejaria que faz bastante cerveja assim, com essas características, sem glúten ou como que vegana e tal. Então a Fred Beer. A Dama Beer, que é uma cerveja também acessível. A Vals, o pessoal ali de Minas conhece bastante. Pode encontrar ela com facilidade. Acho que aqui também tranquilamente, né? Aqui nesse eixo São Paulo, Paraná, que é o que a gente conhece mais, né? Tranquilinho de achar a Vals. A Vals é a X, né? Pilsen X. Pilsen X. Uma palavra tcheca e o X. Pilsen X. Aí tem a Bamberg, cervejaria Pilsen da cervejaria Bamberg. Aí tem a que eu já tinha dito, a 1824 Imigração, a cerveja Pilsen deles. A Schornstein, cerveja Pilsen deles. A Patagônia. Você vê que até o segundo colocado, todas são nacionais, absolutamente acessíveis. Barato. A Patagônia nacionais. Não é nacional, mas... Não, mas assim, né? Cervejas nacionais, cervejas... Talvez com exceção da Patagônia e da o resto acho que é tudo meio que nacional, não é? Deixa eu ver aqui de novo. Essa Fred Beer acho que é do Rio. Dama, não sei de onde é. Dama é da... Tudo nacional, sim. Bamberg, o que será que é? Bom, enfim. Mas assim, você encontra, né? Cervejas fáceis de encontrar. Até a Patagônia, se você for parar pra pensar com calma, 740 ml, você pagar 10, 12 reais, tá dentro de um padrão acessível, né? Dá, porque assim, você vai pagar, beleza, numa
uma cerveja um pouco mais comercial, 3, 4 reais em... 3 reais, vamos colocar num boteco, 2,50, 350 ml, quer dizer que sai 5, 6, essa aqui 10, você acha isso aqui numa promoção? Já paguei 8,90 nisso daqui numa promoção, e são 740 ml. Então assim, sai em conta, a única que eu encontrei ali que pra mim é meio fora da curva é essa Pilsner Urquell, e eu não tenho, assim, eu vou falar pra você, pra mim, hoje, se eu tivesse pagado nessa cerveja aqui uns 18 a 20 reais, eu acho que tava justíssimo. 18 a 20 reais. 22, 23, vai. Passou disso daí, cara, eu acho que já... Na internet, às vezes, você consegue... Por esse preço. Mais ou menos assim. Vai ter que procurar bem, vai ter que esperar, de repente, uma promoção. Mas a cervejeira é desse jeito. Né? Mas você acabou de falar pra gente que você tomou isso aqui lá na República Tcheca, quanto você falou? Acho que uns 40 centavos. Né, de euro, né? Tá, coloca €1 no resto da Europa pra ficar caro. €1 é 6 reais. Entendeu? Com toda a logística de transporte mais a margem de lucro, eu acho que dá pra praticar isso aqui por uns 15 conto, 16 conto, 20 conto, de repente, dependendo da logística, né? Sei lá. 50 nem, assim, 50 nunca, cara. Mas assim, tá bom, né? Experimentamos, tomamos, apresentamos pro pessoal e acho que é isso que vale, Mirandinha. Justo, né? Feito o serviço. Bom, beleza, pessoal. Você que nos acompanha até aqui, muito obrigado. Se você falou, Vitor, você é completamente retardado em comprar essa cerveja ou não. Vitor, que bacana, legal, vou experimentar. Gostamos de ter entendido um pouco sobre isso. Show de bola. Gostou do nosso espacinho novo aqui? Espero que sim. Deixe seu like, ative as notificações e, claro, se inscreva no canal para fortalecer esse nosso movimento. E não posso deixar de agradecer. Mirandinha, valeu, velho. Tamo aí, vamos falar sobre cerveja mais. Semana que vem a gente podia buscar um negócio meio bizarro, né? O que pode ser meio bizarro pra gente falar aqui? Vamos pensar. Eu acho que a gente podia, de repente, falar sobre... Eu vou pensar num tema meio esquisito, deixa eu ver. Cervejas que aparecem em filmes, o que você acha? Conseguimos achar cerveja de filmes? Vamos selecionar alguns. Daí a gente fala de cinema e fala de cerveja, o que você acha? Ótimo. Pode ser? A minha formação é essa, né? Curiosamente. Então vamos fazer formação isso. Acadêmica é cinema. Vamos atrás de cervejas que aparecem em filmes, enfim. Fazer esse levantamento. Semana que vem tá aqui de novo? Tamo. Tomar mais uma? Vamos, né? Mais uma sempre bem. Você gosta? Gosto. Cervejinha. É isso aí. Meu caro guerreiro do malte, entusiasta do lúpulo, sempre um prazer ter você aqui com a gente. A gente volta na semana que vem. Valeu. Falou.